O mal-estar na civilização. Novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos, de Sigmund Freud. Tradução de Paulo César de Souza e leitura de Sônia Naomi Mimura. Parte 6. Nenhum outro trabalho me deu a sensação como este de expor algo conhecido, de gastar papel e tinta e fazer trabalhar o tipógrafo para falar de coisas evidentes. De modo que, se parecer que o reconhecimento de um instinto de agressão especial, autônomo, significa uma mudança na teoria psicanalítica dos instintos, de bom grado me ponho a discutir isso. Veremos que não é bem assim, que se trata apenas de captar mais nitidamente uma alteração há muito efetuada e de lhe tirar as consequências. De todas as partes que gradualmente se desenvolveram na teoria psicanalítica, a teoria dos instintos foi a que tateou mais penosamente o seu caminho, e, no entanto, era tão indispensável ao conjunto, que alguma coisa teve que ser posta em seu lugar. No completo desnorteio inicial, uma frase do poeta-filósofo Schiller, segundo a qual, entre aspas, a fome e o amor sustentam a máquina do mundo, forneceu-me o ponto de partida. A fome poderia representar instintos que querem manter o ser individual, enquanto o amor procura pelos objetos. Sua função principal, favorecida de toda maneira pela natureza, é a conservação da espécie. Assim, primeiramente, se defrontaram instintos do eu e instintos objetais. Para designar a energia destes, exclusivamente para ela, introduziu o nome de libido. Com isso, a oposição se dava entre os instintos do eu e os instintos libidinais, do amor no sentido lato, dirigidos para o objeto. É certo que um desses instintos objetais, o sádico, sobressaía pelo fato de sua meta não ser nada amorosa, e em vários pontos ele claramente se juntava aos instintos do eu. Não podia esconder sua estreita afinidade com instintos de dominação, sem propósito libidinal. Mas essas discrepâncias foram superadas. O sadismo fazia claramente parte da vida sexual. O jogo da crueldade podia suceder ao da ternura. A neurose aparecia como o desfecho de uma luta entre o interesse da autopreservação e as exigências da libido, uma luta que o eu vencera, mas ao custo de severo sofrimento e renúncia. Todo analista admitirá que ainda hoje isso não parece um erro há muito constatado. Mas uma mudança tornou-se imprescindível quando nossa pesquisa avançou do que é reprimido para o que reprime, dos instintos objetais para o eu. Foi decisiva nesse ponto a introdução do conceito de narcisismo, isto é, a compreensão de que o próprio eu se acha investido de libido, constitui mesmo o reduto original dela e, em certa medida, permanece com o seu quartel-general. Essa libido narcísica volta-se para os objetos, torna-se então libido objetal e pode transformar-se novamente em libido narcísica. O conceito de narcisismo tornou possível apreender analiticamente a neurose traumática, assim como a psicose e muitas afecções vizinhas a esta. A interpretação das neuroses de transferência como tentativa de o eu defender-se da sexualidade não precisou ser abandonada, mas o conceito de libido ficou ameaçado. Como também os instintos do eu eram libidinais, por um momento pareceu inevitável fazer coincidirem libido e energia instintual, tal como C.G. Jung prometeu anteriormente. Mas me restava uma quase que certeza ainda a ser fundamentada, segundo a qual os instintos não podiam ser todos da mesma espécie. O passo seguinte foi dado em Além do Princípio do Prazer, de 1920, quando tive a ideia da compulsão de repetição e do caráter conservador da vida instintual. Partindo de especulações sobre o começo da vida e de paralelos biológicos, concluí que deveria haver além do instinto para conservar a substância vivente e juntá-la em unidades cada vez maiores. Um outro a ele contrário que busca dissolver essas unidades e conduzi-las ao estado primordial inorgânico, ou seja, ao lado de Eros, um instinto de morte. Os fenômenos da vida se esclareciam pela atuação conjunta ou antagônica dos dois, mas não era fácil mostrar a atividade desse suposto instinto de morte.
As manifestações de Eros eram suficientemente visíveis e ruidosas. Era de supor que o instinto de morte trabalhasse silenciosamente no interior do ser vivo para a dissolução deste, mas isso não constituía prova, é claro. Levava-nos mais longe a ideia de que uma parte do instinto se volta contra o mundo externo e depois vem à luz como instinto de agressão e destruição. Assim, o próprio instinto seria obrigado ao serviço de Eros, na medida em que o vivente destruiria outras coisas, animadas e inanimadas, em vez de si próprio. Inversamente, a limitação dessa agressão voltada para fora teria de aumentar a autodestruição, aliás, sempre existente. Ao mesmo tempo, a partir desse exemplo, podemos suspeitar que as duas espécies de instintos raramente, talvez nunca, surgem isoladas uma da outra, mas se fundem em proporções diferentes e muito variadas, tornando-se irreconhecíveis para nosso julgamento. No sadismo há muito conhecido como o instinto parcial da sexualidade. Teríamos uma fusão assim particularmente forte entre o impulso ao amor e o instinto de destruição. E na sua contraparte, o masoquismo, uma ligação da destrutividade dirigida para dentro com a sexualidade, o que faz visível e notável a tendência normalmente imperceptível. A suposição de um instinto de morte ou de destruição encontrou resistência até mesmo nos círculos psicanalíticos. Sei que é frequente a inclinação de atribuir uma bipolaridade original do próprio amor, tudo que nele é encontrado de perigoso e hostil. No começo expus apenas tentativamente essas concepções, mas com o tempo elas ganharam tal ascendência sobre mim que já não posso pensar de outro modo. Acho que teoricamente são muito mais proveitosas de quaisquer outras, pois produzem aquela simplificação sem negligência ou violentação dos fatos que buscamos no trabalho científico. Reconheço que no sadismo e no masoquismo sempre vimos as manifestações fortemente mescladas com o erotismo, do instinto de destruição voltado para fora e para dentro. Mas já não entendo que pudéssemos ignorar a onipresença da agressividade e destrutividade não erótica, deixando de lhe conceder o devido lugar na interpretação da vida. A ânsia de destruição voltada para dentro se subtrai geralmente à percepção, é verdade, quando não é atingida eroticamente. Recordo a minha própria atitude defensiva, quando a ideia do instinto de destruição surgiu pela primeira vez na literatura psicanalítica. E quanto tempo durou até que eu me tornasse receptivo a ela. O fato de outros haverem mostrado e ainda mostrarem a mesma rejeição não me surpreende, pois as crianças não gostam de ouvir, quando se fala da tendência inata do ser humano para o mal, para a agressão, a destruição, para a crueldade, portanto. Deus as criou à imagem de sua própria perfeição. Ninguém quer ser lembrado o quanto é difícil conciliar a irrefutável existência do mal. Apesar das asseverações da Christian Science, com sua onipotência e infinita bondade. O diabo seria melhor o expediente para desculpar Deus. Teria a mesma função econômica de descarga que têm os judeus no mundo do ideal ariano, mas mesmo assim pode-se pedir a Deus satisfações pela existência do diabo, tal como pela do mal que ele personifica. Tendo em vista essas dificuldades, é aconselhável que cada um se incline bastante nas ocasiões devidas ante a natureza profundamente moral do ser humano, ajuda a ser benquisto e a ter muita coisa perdoada. O nome libido pode mais uma vez ser aplicado às expressões de força de Eros, para diferenciá-la da energia do instinto de morte. Devemos admitir que nos é bem mais difícil apreender esse último, que com ele atinamos em certa medida apenas como resíduo por trás de Eros, e que ele furta-se a nós quando não é revelado pela fusão com Eros. É no sadismo em que ele modifica ao seu favor a meta erótica, mas não deixa de satisfazer plenamente o ímpeto sexual, que atingimos a mais clara compreensão de sua natureza e de sua relação com Eros. Mas também ali onde surge sem propósito sexual
ainda na mais cega fúria destruidora, é impossível não reconhecer que sua satisfação está ligada a um prazer narcísico extraordinariamente elevado, pois mostra ao eu a realização de seus antigos desejos de onipotência. Domado e moderado, como que inibido em sua meta, o instinto de destruição deve, dirigido para os objetos, proporcionar ao eu a satisfação das suas necessidades vitais e o domínio sobre a natureza. Como a hipótese dele está baseada essencialmente em razões teóricas, é preciso admitir que também não se acha inteiramente a salvo de objeções teóricas. Mas é assim que as coisas se nos apresentam. No estado atual de nossa compreensão, a pesquisa e a reflexão futuras trarão certamente a luz decisiva. Portanto, em tudo o que segue, me atenho ao ponto de vista de que o pendor à agressão é uma disposição de instinto original e autônoma do ser humano, e retorno ao que afirmei antes, que a civilização tem aí o seu mais poderoso obstáculo. No curso dessa investigação, impôs-se-nos a ideia de que a cultura é um processo especial que se desenrola na humanidade e nós continuamos sob o influxo dessa ideia. Acrescentemos que é um processo a serviço de Eros, que pretende juntar indivíduos isolados, famílias, depois etnias, povos e nações numa grande unidade, a humanidade. Por que isso teria de ocorrer, não sabemos, é simplesmente a obra de Eros. Essas multidões humanas devem ser ligadas libidinalmente entre si. A necessidade apenas, as vantagens do trabalho em comum não as manterão juntas. Mas esse programa da cultura se opõe ao instinto natural da agressão dos seres humanos, à hostilidade de um contra todos e de todos contra um. Esse instinto de agressão é o derivado e representante maior do instinto de morte que encontramos ao lado de Eros e que partilha com ele o domínio do mundo. Agora, acredito, o sentido da evolução cultural já não é obscuro para nós. Ela nos apresenta a luta entre Eros e morte, instinto de vida e instinto de destruição, tal como se desenrola na espécie humana. Essa luta é o conteúdo essencial da vida, e por isso a evolução cultural pode ser designada brevemente como a luta vital da espécie humana. E é esse combate de gigantes que nossas babás querem amortecer com a canção de Niná falando do céu.